Então vamos começar aqui com o pianista de camisa roxa, o que está estudando no piano digital. Essa é uma imagem que tem uma série de problemas. Vamos identificar esses problemas um a um. Em primeiro lugar, a mão. Percebam que a mão não está numa posição natural, os dedos estão com uma curvatura estão com curvaturas estranhas, então, nitidamente é um caso em que a mão está gerando tensão. Existe tensão nessa mão e tensão é o que a gente não quer quando a gente toca. Seguindo em frente, a gente também pode identificar o ombro. Percebam que o ombro está levemente elevado, isso também não é bom. Quando a gente está tocando, o ombro tem que estar relaxado, então é mais um ponto de tensão que a gente consegue observar nessa imagem. Já no outro pianista, esse pianista ele já tem referências um pouco melhores, mas não é perfeito. Então também vamos olhar ponto a ponto. Em primeiro lugar, a mão é uma mão muito mais natural se comparada à mão do outro pianista. Essa é uma forma de mão próxima do ideal. Ela só não é ideal porque o polegar está fugindo do teclado. Tá? Isso acontece em alguns momentos dependendo da passagem que você está fazendo, etc e tal, mas como uma referência para tudo, seria bom se esse polegar estivesse no teclado. Mesmo assim, é uma boa forma de mão, é uma mão que parece bem relaxada, é uma mão que parece em seu estado natural, sem tensão desnecessária. Então, forma de mão ideal, apesar do detalhe ali do polegar, Outro ponto importante é o ombro. Esse ombro, sim, indica relaxamento. Não há pela imagem uma maneira da gente olhar para esse ombro e falar, ele está tenso. Não, se ele está tenso a gente não está vendo. Pela imagem, o que dá a entender é que ele está muito bem, ele está relaxado e é isso que a gente quer. Um outro ponto é a coluna. Percebam que a coluna está reta. Ela não está nem estufada para frente, nem curvada para trás. Ela está num estado reto, num estado relaxado, num estado normal, comum. Ou a coluna ereta, como a gente também diz, que é a coluna reta. A distância para o piano é uma outra questão muito importante. E como é que a gente mede essa distância? Porque depende da altura da pessoa, do tamanho da pessoa, do tamanho do braço da pessoa. Então como é que a gente mede isso? A gente mede isso pelo cotovelo. Percebam que o cotovelo não está sendo impedido pelo tronco. Se ele precisar levar a mão dele, esquerda, para cá, para o agudo, ou a mão direita do agudo para o grave, que em muitos momentos a gente precisa cruzar a mão, ou tocar em uma região em que o braço precisa se aproximar muito do tronco, percebam que o cotovelo não vai ter o seu movimento atrapalhado. Então a distância do pianista para o piano tem muito a ver se o braço está livre para se movimentar ou não. Se ele estivesse muito próximo do piano, e depois a gente vai ver exemplos assim, visuais, se ele estivesse muito próximo do piano, esse cotovelo aqui ia estar aqui, E aí o que acontece? Se o cotovelo está aqui, o braço não consegue se mover livremente por esse corredor aqui, entre o piano e o pianista. O cotovelo também ajuda a ver a altura ideal. A altura ideal é o seguinte, o cotovelo e o antebraço, eles traçam uma linha mais ou menos reta aqui. Essa linha reta do cotovelo e do braço não pode estar abaixo do teclado, não pode estar assim. Nós também vamos ver exemplos, em que isso acontece. Se o banco está muito baixo, o braço fica com uma linha em diagonal para baixo, não é bom. Se o banco está muito alto, ele vai ficar com uma linha em diagonal para cima, também não é muito bom. Então tem que estar mais ou menos na altura do teclado, de preferência um pouquinho acima. As pernas em 90 graus, apesar da perna esquerda não estar em 90 graus. A perna esquerda está curvada para dentro, o que pode justificar porque ele está acionando a região grave do piano e às vezes a gente inclina a perna para jogar o corpo para a esquerda, nesse caso, mas não é uma referência de posição ideal, É importante que as pernas estejam posicionadas em 90 graus ou até um pouquinho mais. Tem também o detalhe do relógio, que eu marquei aqui, que é só um detalhe mesmo, o detalhe do relógio, porque o relógio ele vai depender muito de pessoa para pessoa, mas no geral a gente recomenda que não se use coisas que apertem o seu braço, apertem seus dedos, que você deixe seus dedos livres. Mas muita gente toca de relógio, mas fica aí a observação. E por último, a postura aqui, a posição dele no banco. Percebam que ele está do meio do banco para frente. Ele não está sentado com os isquios, Porque como é que a gente apoia? Como é que a gente se apoia? Como é que a gente se apoia no banco?
eu apoio os isquios no banco, que são os ossinhos aqui das nádegas que se apoiam no banco, eu apoio as pernas no chão. Se eu estou do meio do banco para frente, o que acontece? Eu consigo projetar o peso do meu corpo e o peso do meu braço para o piano. Se eu tiro o apoio das pernas do chão, olha só o que vai acontecer, ó. Eu caio, ó. Eu caio. É exatamente esse o movimento que a gente faz quando a gente quer tocar um acorde forte, por exemplo. Esse movimento aqui, ó, de projeção, ó. Se eu sento do meio do banco para trás, eu perco essa opção. Olha só, tirei os pés do chão e continuo equilibrado no banco, porque o meu peso está muito mais aqui nos isquios do que nas pernas. Quando eu sento do meio do banco para frente, o meu peso fica distribuído entre os isquios e as pernas. Quando eu sento do meio para trás, o meu peso fica todo, quase todo, aqui nos isquios. E aí eu fico com uma... Claro que agora eu fiquei distante do piano também, mas eu fico com uma restrição de fazer esse movimento de projeção. E aí eu dependo muito mais da força dos dedos, que não é uma boa referência técnica, você depender da ação dos dedos puramente. A gente toca com o corpo inteiro e não só com os dedos. Os dedos são o ponto de contato do nosso corpo com o teclado.